amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, às 11h30 da noite. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página é Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp é 974012235, chat do site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado federal Ricardo Izar. Prazer tê-lo aqui, Izar. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Você, quando esteve recentemente no Gente que Fala, você é do PSD e presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Sou ex-presidente, me tiraram de lá agora. A gente começou aquelas investigações do Lava Jato, André Vargas, Luiz Argolo, mas aí na hora da reeleição não deixaram a gente ficar lá, não. Mas era isso que eu ia dizer, exatamente naquele período que antecedia o novo período legislativo, você informava que ia se afastar da presidência. Foi afastado da presidência. Me afastaram da presidência. Também conosco o deputado estadual Carlos Gianazzi. Prazer tê-lo aqui, Gianazzi. Eu que agradeço o convite para estar de volta aqui no seu programa. E o pessoal? O pessoal está crescendo, está fazendo as intervenções necessárias em Brasília e aqui em São Paulo. Quando nós tivemos a eleição para a presidência da Assembleia Legislativa, você também foi candidato. Isso, exatamente. Você participou da... Sabia que não ia... Mas nós lançamos a candidatura para fazer o contraponto, para fazer o debate, para colocar algumas questões na pauta de discussão. Mas deixaram você colocar alguma coisa? Não, deixaram, nós avançamos bastante. Maravilha, Tanto é que a Assembleia Legislativa está sendo um pouco mais democratizada hoje com o Fernando Capeza, ele absorveu algumas pautas que nós apresentamos. Parabéns. Também conosco o advogado Fábio Riva. Prazer tê-lo aqui, Fábio. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, um abraço aos nossos componentes da mesa e a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Você é coordenador da Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, não sei corretamente? Correto, é isso mesmo, Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo. Uma associação que foi fundada na década de 80 para a luta de moradia. A gente organiza as famílias para compra coletiva de terra. Cada um empenha sua própria poupança para comprar a grande áreas de terras e a gente aí construir o loteamento de interesse social. Mas, Fábio, se alguém fala que é da Associação dos Trabalhadores Sem Terra do Estado de São Paulo, eu entendo, mas na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo. Quando a associação foi fundada, no Brasil existia um movimento muito grande de todos os trabalhadores sem terra. E aí houve uma divisão ideológicas de trabalho com as famílias. Alguns ocuparam, invadiram, que era uma forma do MST, e outras associações que mantiveram o mesmo nome, mas são voltadas para a compra coletiva diária. Então, a gente não faz ocupação, muito pelo contrário, a gente estimula as pessoas a se cotizarem, fazer uma autopoupança e a gente juntos comprando áreas de terras e fazendo os loteamentos de interesse social. Advogado Alexandre Thiolier. Grande Zancopé, grandes aos ouvintes, toda uma moçada aí do Gente que Fala. Tudo bem, Zancopé? Você vê que eu não fiz o grito de acorda Haddad. E por que eu não fiz o grito de acorda Haddad? Porque ele já morreu. Ele não pode ser acordado. Não pode ser acordado, porque o prefeito inexiste em São Paulo. Inexiste. Então, ele vive de factoides. Ele estava ontem na Avenida Paulista. Pedalando, eu sei, mas vive dessas coisinhas de ciclovia. Tal. A cidade vai ver a saúde municipal, a educação municipal, está tudo liquidado, quer dizer, e pega o que ele prometeu na campanha. Então, não falo mais. Então, você estava esperando o acorde, não está? Estava esperando, eu sei que você está. Já que você se referiu, milhares de pessoas ocuparam a Avenida Paulista, que foi interditada ontem para a inauguração da ciclovia. Após um dia sem incidentes graves ou grandes congestionamentos, a Prefeitura estuda a ideia de voltar ou vetar os carros na via todos os domingos, como ocorre no Minhocão. É comigo? Nem vou continuar. Eu vou dizer para você, eu considero isso... Primeiro, a Constituição estabelece que qualquer intervenção urbanística tem que ter o apoio da comunidade. A pergunta é, a comunidade foi ouvida? Por exemplo, as pessoas que moram ali na Avenida Paulista, os hospitais,
A Avenida Paulista, até existiu uma lei que proibia qualquer manifestação na Paulista. Não sei nem se essa lei existe ainda. Mas o fato é que ao redor da Paulista, no entorno da Paulista, nós temos perto de 8, 9 hospitais. 19. 19, pronto. Então ficou. Bom, então não preciso nem prosseguir. Me parece um contrassenso isso, um contrassenso absoluto. Porque eu não tenho nada contra a ciclovia, diferentemente dos outros. É que eu acho que tem um monte de ciclovia. Não adianta você fazer propaganda, eu quero fazer 400 quilômetros de ciclovia. E fazer ciclovia numa rua, por exemplo, que eu conheço, que a ciclovia inicia no começo dessa rua e termina na rua, porque a rua é sem saída. Quer dizer, é uma coisa estranhíssima. Então não houve planejamento, não houve nada. Aliás, como de resto, me desculpe, o governo desse partido aí do Ficha Suja, do PT, e falo ficha suja porque foi todo mundo preso, o capitão do time, o presidente, o tesoureiro, o secretário, foi tudo condenado e preso. O que não foi preso foi aquele cara do Land Rover que fez um acordo lá para fazer pagamento, confessou o crime e resolveu com problema de auxílio à comunidade, enfim, prestação de serviço. Então, veja, a verdade é uma só, nós estamos vivendo, infelizmente, um momento trágico. E a cidade de São Paulo está chata. Você veja, me desculpe, proibir o foie gras, me diz, com todo respeito, isso não tem absolutamente nada a ver com a prefeitura, inclusive inconstitucional. A própria procuradoria do município proibiu, disse que era inconstitucional. E ele vai lá para aparecer, é factoide, é isso que eu estou querendo dizer, vive num marketing mesquinho, pequeno, etc. Eu sou absolutamente favorável a se cumprir a Constituição. Ou seja, ouvir a comunidade ao redor da Avenida Paulista para saber o que ela acha disso. Porque é óbvio que é uma coisa interessante, eu detesto a palavra coisa. Ih, me lembra aquele cara, tá horrível. Existe realmente algo muito interessante nisso, que vem a ser você formar numa avenida daquela um parque linear. Resta saber como a comunidade quer. Eu, por exemplo, estaria contra, por conta dos hospitais em volta, absolutamente contra. Todos moram em São Paulo, né? Isaro, Fábio, o Janás, todos moram na cidade de São Paulo. Então são atingidos, ainda que não morem na Avenida Paulista, né? Todos são atingidos por este assunto que nós abordamos aqui. O Thuilier iniciou os comentários. Isaro, Fábio, Janás. Eu acho que eu sou um crítico do governo Haddad, um governo muito ruim, um governo que não aconteceu, né, que não investiu na educação pública, que não investiu na saúde, não investiu no transporte público. Eu acho a ideia da ciclovia muito importante. Nós defendemos a ideia de ciclovias na cidade de São Paulo, nós temos que implementar essa medida. Agora, também concordo que não houve uma discussão com a população, ela foi feita de uma maneira muito marqueteira, né? Sem um planejamento. Agora, na Avenida Paulista, eu acho importante que ela exista. Eu acho que a Avenida Paulista deve ser aberta ao público. Eu acho importante que, nos finais de semana, ela tem que ser fechada como um calçadão cultural, uma parte da Rua Augusta, uma parte da Avenida Paulista. Eu acho que isso não atrapalha o trânsito local no final de semana. Eu acho importante, porque a cidade carece de espaços públicos de cultura e de lazer. E a Avenida Paulista já tem sido isso. Então, eu acho importante que ele faça essa legalização, porque ele está atendendo uma demanda da sociedade. Hoje você tem vários grupos de cultura e um setor importante da sociedade que já está... Não, a questão dos calçadões de cultura, eu acho que sim. Não, todos querem. A questão da Avenida Paulista especificamente, que eu conheço, porque eu conheço... Eu advogo para algumas pessoas mas nos que finais moram de ali na semana região. não, mas ninguém nos foi finais consultado de nada. Eu acho que do MASP até a Consolação dá para fechar e não vai atrapalhar ninguém. Eu posso até concordar com você que dá para fechar, mas consulte a população que está escrito na Constituição. Qualquer intervenção urbanística precisa ser ouvida à comunidade. Então é igual essa maluquice dessa lei de zoneamento, quer dizer, é uma coisa de doido. Então, que eu não quero abrir o outro tema aqui, mas eu estou de acordo com você. Mas eu acho importante que a Paulista seja aberta, né? Acho que tem que a comunidade tem que quanto mais democracia e transparência, melhor. Eu queria ver o cara do PSOL dizer coisa mas nós temos que cobrar também dos outros partidos, do PSDB, que é autoritário, que em São Paulo o governo Alckmin não consulta ninguém. Vai privatizar os parques estaduais e não consultou ninguém. Que também está errado quem falou que está certo. Na verdade... A gente tem que olhar para a Paulista pensando principalmente na questão dos hospitais. Existe a rede hoteleira na Paulista. Precisa ter realmente essa consulta pública. É difícil você analisar. A gente até entende. Eu vi aí esse final de semana, principalmente na inauguração, muita gente foi, né? Até intitularam como a Praia dos Paulistanos, agora vai ser a Avenida Paulista.
Mas precisa ter uma coerência, e aí sim é o que falta no governo Haddad, é essa priorização do que realmente está precisando. A saúde está indo muito mal, a habitação de interesse social, principalmente, não existe uma política Não, essa habitacional. não fez nada. Então, a gente precisa verificar essas prioridades. A educação. E então precisa ter essa consulta, a CT precisa realmente fazer esse estudo, mas fazer esse estudo ouvindo as pessoas. A gente precisa ter um bom senso nesta análise. É importante ter os espaços de lazer, de cultura na cidade, mas precisa ter uma certa coerência naquilo que vai ser feito de hora em diante. Já existe, somente ali na região da Lapa, que tem algumas ciclovias que começam no nada e terminam em lugar nenhum. Mas veja, eu estou plenamente de acordo com a análise com você. Eu chamo muito a atenção do telespectador, do ouvinte, que é importantíssimo isso. Nós temos que exigir, e vale para o governo do Estado também, senhor Guanazzi. Vale também, não tem problema nenhum comigo, não. Vale para qualquer governo. Está escrito na Constituição, a Constituição tem que ser respeitada. E eu tenho certeza que alguns moradores da Avenida Paulista vão justicializar esse processo do fechamento da avenida, se não forem ouvidos. Esse é um governo que não escuta ninguém. Ele não escuta ninguém para assunto nenhum. Eu acho que é o pior prefeito que São Paulo já teve, indiscutível. Eu pensei que o Pita teria sido pior, não, mas o ele Pita consegue... foi muito bom perto do Haddad. Exatamente. Foi muito bom. Até a Marta está ficando boa. É impressionante essa questão A da Martaxa, ciclofaixa. lembra da Martaxa? Ele Tá só virando sabe fazer boa. ciclofaixa. A gente pega a rua que tem carro parado de um lado, ciclofaixa do outro e o trânsito no meio, na única que sobrou, na única faixa que sobrou. Aí você vê, não passa bicicleta nenhuma e aquela fila de carro para... Ele está errado, não foi nada organizado, nada estudado. Eu estou com um projeto da Universidade de Lisboa para entregar para o prefeito Haddad há 2 anos de combate a enchentes e calçadas permeáveis. Então, há 2 anos esperando ele marcar uma audiência. Eu desisti, já mandei o recado. Eu vou entregar para o próximo prefeito, que com certeza não vai ser ele. Né? Então, eu acho que ele não ouve ninguém. Ele fica fechado no gabinete. Janazzi sabe disso. Ele se tranca lá e não ouve ninguém. Ele já não Ele é chegou mal a dizer, assessorado. Ele não chegou a dizer que não vai concorrer à reeleição? Ah, mas se concorresse, não faz 3%. Bom, a Dilma está com um dígito, né? Está complicado, né? Porque apareceu 10, mas foi na máxima. O pessoal tem candidato à prefeitura na próxima eleição? Vai fazer convenção, mas vai lançar um candidato. Vai lançar. Porque sempre me lembro que a tua bandeira... Aliás, você se afastou do PT, você saiu do PT. Eu fui expulso do PT em 2001 porque eu votei contra um projeto de lei, projeto de lei que reduziu as verbas da educação. A Marta Suplicy reduziu de 30 para 25. Eu sou professor, diretor da rede municipal, votei contra, aí o PT me expulsou. Isso em 2001. Sua, que maravilha. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu acho que você depois ser o PT expulso desse degringolou. partido ficha suja do PT é uma condecoração. Você pode carregar isso como uma condecoração. Isso, para mim, é condecorado. Izar, Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, realizou o primeiro simpósio nacional das Comissões dos Direitos dos Animais. A Ordem dos Advogados do Brasil, a gente fez um simpósio em Brasília para tratar alguns temas referentes a direitos animais, entre eles a mudança da natureza jurídica do animal. Hoje, no Código Civil, o animal ele é tratado como uma coisa, e não como um ser, um sujeito. Você se inspirou no Magri? Mais ou menos. Não, mas eu acho que é importante porque hoje você chutar um poste é que nem você chutar um cachorro, é a mesma coisa. Então a gente tem que alterar o Código Civil brasileiro, transformar o animal em um sujeito que tem direitos e não tem obrigações, para ter um pouquinho mais de respeito pelo animal. Eu acho que um país, para ser desenvolvido, ele precisa passar por uma evolução. Essa evolução ela vai sempre diz respeito a respeito ao próximo, independente de cor, de raça, de credo e de espécie também. Acho que a gente precisa evoluir muito. E o Brasil está muito atrasado. O Código Penal, por exemplo, que as penas são muito brandas para quem faz maus-tratos aos animais, não existe uma tipificação do que é maus-tratos aos animais. A gente não tem políticas públicas, a gente não vê a Prefeitura de São Paulo fazendo castração. Hoje, um casal de animal, em 14 anos, gera 10 mil descendentes diretos, um casal de cachorro. Então, se a gente não fizer um controle populacional, controle de zoonoses, hoje no estado de São Paulo a gente tem a região de Bauru, leishmaniose mata mais do que dengue, e ninguém tem políticas educativas, preventivas. Então, é saúde humana também quando a gente fala de animal. Eu acho que foi um simpósio válido, a OAB esteve presente aí, mandou representante de todos os estados do Brasil, e chegamos a um texto final que deve ser aprovado aí essa semana que vem, na Comissão do Meio Ambiente, um projeto de lei que é de minha autoria também, e que muda a natureza jurídica do animal, ele vai passar a ser um sujeito
sui generis no Código Civil. Mas me corrija, porque esses animais aí que são tidos como extinção, se houver crime contra eles, é um crime inafiançável. Não, Ok? não. Não. Hoje a gente tem. Acabou? Não, a gente tem a lei Acabou de isso? crimes ambientais, as penas são muito brandas. Hoje, para você ter ideia, se você tira o animal da Se fauna. houvesse flagrante, Não, se era matar uma capivara é inafiançável. porque corria-se Tá- Mas a tem que ser no- informação tem que que era ser no- mais fácil matar o fiscal do que matar a capivara. Mas tem que ser com Porque flagrante, tem que ser com Sim. flagrante. Senão, hoje, por exemplo, se você tira o animal da fauna para cometer um tráfico de animais silvestres, por exemplo, o que tira não é penalizado, é só o que faz a venda do animal é que é penalizado. Então, tem alguns projetos de lei que estão tramitando que é para deixar isso um pouco mais rigoroso nessa questão do tráfico de animais silvestres. Realmente. E aí eu tenho até um contrassenso, porque, na verdade, quando você trata essa questão do animal, a gente tem que educar as pessoas também. Porque hoje, infelizmente, você vê, o animal é tratado como uma coisa, e a gente vê aí nas ruas, principalmente aí os flagrantes, principalmente dos proprietários de animais, das pessoas que têm esses animais de estimação, que cresceu muito, né, aqui, principalmente no Brasil, nos últimos anos, né, toda a rede aí de pet shops cuidam dessa parte. Mas essa questão da alteração do código, realmente, você vai disciplinar e vai legislar através de punições para essas pessoas. Eu acho que tem que se pensar bem, é uma coisa importante que responde uma realidade que a gente vive. Acho que a legislação tem que ter essa condição de responder uma realidade de que a gente tem aí, principalmente nessa questão dos animais. Professor Carlos Gianazzi, como vê essa iniciativa? Olha, eu acho importante, quero parabenizar o deputado Ricardo Izar pela iniciativa desse projeto de lei que foi discutido nesse seminário, porque ele se afina muito, ele combina muito com esse momento que nós estamos vivendo, onde há uma nova mentalidade, uma nova relação da população com os animais. Isso vem crescendo muito, nós estamos avançando, é um marco civilizatório importante, porque não era assim há 10, 20 anos atrás. E o seu projeto de lei, ele fortalece esse pensamento, essa relação das pessoas com os animais, de proteção dos animais. Obrigado. Não, queria também parabenizar. Eu não conheço o projeto, eu acho que é difícil essa questão, porque o que é domésticos e silvestres? Por exemplo, eu andar com um filhote de leão no meio da rua, qual é a situação? Então, eu não conheço o projeto, evidentemente, não tenho como discutir. Eu acho que tem que ser melhor definido. Em direito, a gente costuma dizer o seguinte: toda vez que você não consegue estabelecer a natureza jurídica da coisa, do bem, do homem, etc., vira o sui generis. Então, esse sui generis é um pouco perigoso. Eu conheço uma pessoa que tem um porco, que de vez em quando é flagrada andando pelos jardins. Mas é um porco doméstico. Conheço esse porquinho Você também. conhece o porco? Conheço. Então, eu acho que aí, mas é uma questão de ler o projeto e tal, e parabenizar você pela iniciativa. Agora, eu volto a insistir. Nós temos que nos preocupar. Eu tenho toda a certeza que está no melhor caminho do mundo isso aqui. Mas eu fico de olho na fila dos hospitais, gente morrendo nos hospitais. Nós temos que pensar nisso, na educação. O Brasil não pode virar mais, não podemos parar isso, nós temos que partir para um caminho desse. Eu reconheço que nós temos que atacar todas as áreas, mas nós temos que concentrar esforços máximos na saúde, na educação, porque sem essas duas questões nós não avançamos. Eu já desisti da segurança, por causa dessa situação que nós vivemos em São Paulo. Esse negócio, por exemplo, do governo apresentar que o homicídio caiu, pelo amor de Deus, homicídio é morte de pessoa, é morte. Latrocínio é morte de pessoa. Você tem que somar as duas. Porque o que interessa para a população é a morte da pessoa. Então, essa estatística furada, é estatística para estudo, homicídio e tal, tem que somar as duas. O latrocínio aumentou. Então, está morrendo mais gente. Mas essa sensação de insegurança em São Paulo é evidente. Mas eu até já desisti disso. Eu quero focar a criança que nasceu hoje. Com saúde total, educação total. Como desistiu? Porque é o seguinte, não Como tem como... desistiu? Desistiu no seguinte sentido. É aquela questão que não adianta. Você fala e parece que ninguém... Não há eco. Porque quem deveria estar brigando por isso é a oposição em São Paulo. A oposição não briga. Os caras publicam uma estatística furada. Porque o ser humano está sendo morto na periferia. Especialmente na periferia. Eu estou falando da periferia, não estou falando dos jardins, não. Estou falando da periferia. É lá que acontece o massacre, é lá que funcionam as milícias, é lá que estão os policiais que sabemos nós como trabalho, e aquela coisa lá. Então, nós temos que pensar, focar nisso. Agora, o projeto
é sensacional, sem dúvida nenhuma. E eu vou até ligar, vou atrás desse texto aí. Tá na OAB? A OAB ajudou a formatar. Beleza, eu vou lá Mas, conseguir pegar. Ricardo Dizar, qual é a possibilidade deste projeto caminhar? Desse Não, eu acho que está evoluir? andando bem. A aceitação. Há muito tempo atrás, quando a gente falava em direitos animais no Congresso Nacional, a gente tinha um pessoal que era meio assim, falava, tem tanta coisa mais importante para falar do que isso, mas agora a mentalidade mudou. A gente sabe que a gente está tratando. Mas eu estou tentando entender, há como se configurar, né, algo com relação à área. Vamos colocar nos cachorros que a gente vê nas ruas todos os dias. Há como se configurar alguma coisa com relação a esses animais pela proposta que você apresenta? Na verdade, a proposta a gente vai dar mais substância para os advogados atuarem no que diz respeito Você é a direitos advogado atuais. também. Não, eu sou economista. Economista. Que Não sorte entendo a nada, sua, por hein? isso que eu chamei a OAB para me Que ajudar. sorte a sua não ser advogado. Isso é uma sorte, Fábio, uma sorte advogado. louca. Isso é uma Juliano, sorte louca. Isso é uma advogado. sorte. Professor. Isso é uma sorte louca você não ser advogado. É uma sorte, mas é incrível. É incrível. Mas existe agora? Não, existe, está avançando. Ele já está na última comissão, que é a SEMADES de mérito, que é a Meio Ambiente, depois vai para a CCJ. Eu acho que até o final do ano esse projeto está aprovado, porque a discussão foi grande já no Congresso, acho que já está no ponto de votar. O Janazzi, foi promulgada no último dia 15 uma lei de sua autoria que autoriza o Poder Executivo a limitar o número de alunos nas salas de aula do ensino fundamental, ensino médio, que tem matriculados alunos com necessidades especiais. O projeto ainda garante, dependendo do grau de dependência dos alunos, a contratação de um professor auxiliar para ajudar o professor regente. Esse é um projeto muito importante porque ele representa uma antiga reivindicação do magistério público aqui do estado de São Paulo e de todo o Brasil, na verdade, que é o combate à superlotação de salas, porque na rede pública nós temos salas até com 50 alunos, dependendo da região da cidade e do estado. E, para piorar a situação, nós temos um processo de inclusão de alunos com deficiência física, mental, intelectual, que são os alunos portadores de necessidades especiais de aprendizagem, que são matriculados nessas classes. Então, ele não é incluído na prática. Então, o nosso projeto, que foi, na verdade, ele foi aprovado em 2013, mas o governador Alckmin vetou o projeto. E nós derrubamos o veto agora, Que maravilha. recentemente. Que maravilha. Que notícia maravilhosa. Uma luta lá Derrubamos derrubamos o veto. Isso é ao maravilhoso, isso é governo. maravilhoso saber, porque todo mundo tem a sensação que o governador Alckmin, ele domina aquela Assembleia como se fosse um ditador, assim, ele abraça a Assembleia e não se consegue nada contra ele. Mas Não, tá de parabéns. ele domina mesmo. Ah, Agora aí, nós tá vendo? conseguimos Tô uma falando. brecha, nós conseguimos uma lacuna. Ele domina mesmo, cara. viu? E, enfim, o projeto Graças à agora... sua esperteza, o projeto, esperteza no bom sentido, o evidentemente. projeto foi agora sancionado, foi promulgado, agora é uma lei estadual e vai ter um impacto muito importante na rede, porque reduz o número de alunos em salas que posso te haja fazer matrícula de aluno. Um aluno com autista, por exemplo, que é matriculado numa sala com 35 alunos, tem que ter a redução para 20 alunos nessa sala. Né? Um aluno com síndrome de Mas Down, um faltam aluno... salas de aula? Oi? Não faltam salas de aula? Falta então, mas aí o Estado é obrigado a construir novas escolas, o Estado tem que fazer o planejamento. Você é mais jovem, mas quando o Thiolier estudava nos primeiros bancos lá, havia o limite de 40 alunos por sala. Então, quando você fala em 50, a lei já está sendo desrespeitada, porque me parece que essa lei não foi alterada. Não, mas na verdade, hoje, até 30 alunos é muito. Na atual conjuntura, nós teríamos que ter no máximo 25 alunos por sala, em toda a rede de O ensino. projeto limita também o número de alunos especiais? Não limita. Ele diz o seguinte, ele aperfeiçoa aqui, se tem um aluno matriculado numa sala, a sala tem que ter no máximo 20 alunos. Se tem 2 alunos ou 3, daí 15 alunos. E com a possibilidade da contratação de um professor auxiliar. Porque nós queremos atender esse aluno autista com síndrome de Down, mas em condições reais e objetivas. Não pode ser um faz de conta de inclusão. coloca lá e né? deixa, né? Exatamente. Então, agora nós temos que lutar para que o governo cumpra a legislação, Que é a coloque em parte- prática a lei. Né? Porque parte mais ele já difícil. tem um instrumento jurídico aqui consolidado. Agora, se o governo não aplicar a lei, nós vamos acionar o Ministério Público, a Justiça Janazzi, contra o tem governo. tem uma frase que eu acho, aliás, um termo, eu não gosto disso de maneira alguma, mas sou obrigado a pronunciar agora. E se essa lei não pega?
Eu acho esse termo terrível. Não, é horrível. um grande Quase que risco, porque Nossa. no Brasil, nós temos uma legislação importante no Brasil em várias áreas, só que ela não é respeitada. Tem muita lei que não pega, que não Quando é a lei não respeitada. pega, a ela lei não é pega. respeitada. Exatamente. Mas no nosso Então- caso, nós estamos altamente organizados para acionar a justiça. Vamos acionar a justiça, o Ministério Público, para que a lei seja cumprida no Estado de São Paulo. A lei, ela entrou no ordenamento jurídico agora do Estado de São Paulo, foi promulgada pela Assembleia Legislativa. Tem que ser regulamentado? Não necessariamente, não tem. É porque o Ela é truque, muito clara, é né? que a lei precisa ser regulamentada. Aí nunca é É regulamentado. igual os demorar dispositivos 20 da anos, Constituição. 20 Igual anos. os dispositivos da Constituição. A Constituição de 1988 deve ter seguramente uns 100 artigos que não foram regulamentados. Exatamente. E não Mas são a lei é aplicados. muito clara, são 20 alunos por sala, não tem segredo. A preocupação sempre, né, acho que foi do deputado Janazzi, principalmente nessa questão dos portadores de necessidades especiais. Né? Precisa realmente ter um olhar especial, tratar aí os diferentes. A gente tem uma mania de tratar, né, os diferentes como iguais. Né? Então, quer dizer, hoje, dentro da sala de aula, precisa ter essa atenção, a qualidade de ensino melhora, né? Você conseguir pegar aquele aluno e literalmente educar, você ter um olhar atento para aquela criança, para aquele adolescente, é muito importante. Agora, precisamos, né, que o governo do Estado possa também, eu acredito muito, e o governador Geraldo Alckmin é muito sensível nesse aspecto, de colocar isso em prática. Acho que o secretário de Educação também precisa ter conhecimento, analisar principalmente as questões do governo e colocar isso em prática. Eu acho que qualidade de ensino, a educação é tudo. A gente está falando, né? Investimento na educação, investimento na saúde, investimento na habitação. Acho que essas são as prioridades do governo. Então, é importante o projeto, deputado. E, sem dúvida, essa questão da limitação vai dar maior qualidade, um olhar ao aluno. É importante, muito importante. Janazzi, eu insisto contigo que eu sei da tua determinação, do seu empenho em fazer a educação, né, ser implantada, ser cumprida. Então, eu volto nesse... Eu sou de Garça. Garça fica a 400 quilômetros da cidade de São Paulo. Então, um projeto desse a ser aplicado em Garça, né, que eu não vejo nada contra a administração, mas a ser implantado, implementado na cidade de Garça, eu acho difícil. Aí você vai seguindo para outros pontos deste estado, porque não é só a capital, né? E vejo muita dificuldade nisso. Nessa tua visão de professor que quer melhorar o ensino, eu insisto. Como é que se transforma isso? Como é que se aplica essa lei? Primeiro, eu quero concordar com você nessa questão da importância da educação. Você colocou muito que a educação, para nós, é o principal instrumento de desenvolvimento social, econômico, humano, tecnológico e ambiental. Eu vou repetir, se der muita educação, o povo aprende a votar. Exatamente, esse é o grande medo, né, do poder. Né? Enfim, o que eu disse é o seguinte, nós estamos mobilizados, os professores estão espalhados, nós somos em 250 mil professores só da rede estadual de ensino, nós temos sindicatos, nós temos associações, e nós estamos mobilizados para fiscalizar o cumprimento da lei. Então, em cada cidade haverá um movimento que vai acionar a Justiça, o Ministério Público, para que a lei seja cumprida. Nós temos a POSP, que é um dos maiores sindicatos da América Latina, então nós vamos mobilizar todas as entidades de classe, CPP, a PASE, a UDEMO, para que elas possam nos ajudar na fiscalização e que a lei seja cumprida de fato. Esse negócio da educação no Brasil é divertidíssimo. Posso abrir um parênteses nesse assunto? Eu sou do Largo São Francisco. E certa vez eu pensei assim, falei, poxa, eu ganhei tanto em função do que eu aprendi no Largo, tudo mais certo, eu vou fazer uma doação lá. E queria fazer remodelar uma das salas de aula, sem nada em troca. Não queria nome, porque tem uns caras que queriam remodelar botando nomes, quando tem uma determinação que os nomes das salas só podem ser de professores catedráticos da escola. Eu não queria nada, não queria que meu nome aparecesse, não queria nada. Aí fui conversar com o diretor. Eu vou me poupar um nome aqui, porque o cidadão, depois ele acabou sendo reitor e deu no que deu. Eu não posso falar. Ele queria cumprir a lei. Não, ele virou para mim e falou, então já sei, você pode começar por um negócio, por um tapete persa aqui na minha sala. Eu olhei para a cara do cara e falei, pô, meu amigo, você não está entendendo nada, não. Realmente, você é diretor aqui na escola. Então, veja, por exemplo, computadores eletrônicos dos escritórios, você poderia
forçar fazer doar isso para as escolas, porque às vezes os escritórios trocam os computadores e, na verdade, o computador é ótimo, só mudou porque as versões mudaram, você não consegue falar com o exterior e tudo mais, certo? Mas para você, por exemplo, eu quis doar lá para o grupo escolar do meu bairro, não pode, tem que doar para a Secretaria da Educação, porque senão daria uma diferença, um bairro de rico, eu supostamente melhor colocado, receberia mais, receberia menos. Mas eu acho que tem que incentivar as doações para a escola, nós temos que forçar, deduzir do imposto de renda, vamos trabalhar com o ensino, meu Deus do céu, porque senão o Brasil está perdido. Você está acompanhando Gente que Fala, retornaremos em instantes. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos 11h30 da noite. É canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Conosco hoje, deputado federal Ricardo Izar, filiado ao PSD, o advogado Fábio Riva, que é coordenador da Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, advogado Alexandre Thiolier. Saiu da Paulista? Não aproveita mais a ciclofaixa? Eu não. Eu, algum tempo atrás, rapaz, na Paulista sempre teve várias manifestações. E aquilo era um inferno, porque eu trabalho na área do fórum, você tem prazos e tudo mais, etc. E nós tínhamos muito problema com isso. Mas o dia que foi fatal para mim houve uma manifestação de pecuaristas, não sei o quê, eu fui atropelado por um boi. Aí eu desisti. Eu resisti a tudo na Avenida Paulista, tudo que foi possível. E você pode imaginar. E aí eu falei, não, vou embora daqui, sair fora da Avenida Paulista e vou dizer para você, não me arrependo nada. A gente estava falando de Avenida Paulista, agora é que me ocorreu. Seu escritório é na porta. Era na esquina da Rocha Azevedo ali. Era na porta. Era. Mas... Não, eu ia de bicicleta. Por falar em bicicleta, você é ciclista, você tem que cumprir a lei, hein? Tem que andar direitinho nas normas de trânsito. Não pode entrar na contramão, não pode andar sem capacete como o prefeito fez. O prefeito andou sem capacete na Avenida Paulista. Alguém falou alguma coisa? Ninguém falou nada. Bom para foto. Para aparecer na foto? Lógico. É igual tudo. Fábio Riva, a Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo surgiu na década de 80 como movimento por moradias, mas logo trocou as manifestações e invasões pela compra de áreas em sistema de cooperativa. A saúde, longa história de luta por água, esgoto, asfalto, saúde e educação. Agora a associação se une ao movimento da Igreja Católica, Comunhão e Liberdade. É isso mesmo? É verdade. Na verdade, a associação começou, como todos os movimentos de luta de moradia, na década de 80, e ao longo dos anos a gente percebeu que esses movimentos reivindicativos não davam certo, né? Existe aí hoje, até hoje existem esses movimentos, mas a gente percebeu que estava um pouquinho na contramão e fora de uma realidade. A gente sabe que o poder público é incapaz de atender moradia para todo mundo, então nós, através das experiências de invasão de outros movimentos que o nosso não participou, mas estava junto no sentido de entender qual que seria essa metodologia à época, a gente resolveu não fazer ocupações de terras. Então, a gente organizou as famílias e a gente começou a fazer algumas perguntas. Isso nasceu, principalmente quando a gente fala da Igreja Católica, e nasceu nas pastorais sociais da Igreja Católica, né? Todos os movimentos de luta à moradia começou na década de 80 nas pastorais sociais da Igreja Católica. E o movimento nosso foi um pouquinho na contramão daqueles movimentos. A gente percebeu que as famílias, algumas pessoas tinham invadido algumas terras e depois tinha sido desocupado por uma ação de reintegração de posse, algumas pessoas tinham um pouquinho de dinheiro. E aí a gente fez uma primeira experiência, chamamos essas famílias e fomos negociar uma área de forma coletiva com uma pessoa que estava vendendo em taipas. E nasceu a primeira experiência da associação. 16 famílias se juntaram, compraram um pedaço de terra, e aí a gente começou a construir as casas, fizemos um projetinho, um engenheiro se colocou à disposição, fizemos um projetinho e começou a história da associação. Então, a gente não invade, a gente compra a área. Hoje nós temos 28 áreas compradas, mais de 20 mil famílias que já moram no seu terreno,
E a luta não para, a gente continua lutando, porque depois da compra da área, você tem a questão da infraestrutura, da água, da luz, do esgoto, tem a questão da educação, da saúde, né? E esse movimento ele foi fundado pela presidente da associação, que é a dona Cleusa Ramos, e pelo nosso coordenador geral, que é o atual deputado estadual Marcos Zerbini, né? Eles foram os fundadores da associação. E a chegada ao movimento Comunhão e Libertação, na verdade, não é que se uniu, na verdade, foi um encontro que a gente teve. E abriu, de certa forma, os nossos horizontes, porque a gente tinha, cada dia que chegava uma pessoa na associação, a gente tinha uma preocupação de fazer esse atendimento. Mas a gente sabia que, muitas vezes, a gente era incapaz de fazer todos os atendimentos para essas famílias. E o movimento Comunhão e Libertação mostrou para a gente que a gente tem que fazer aquilo que Deus nos pede, aquilo que efetivamente está aos nossos alcances, e que o resultado de tudo não é nosso, é dele. E o importante é que a gente dizer sim a tudo aquilo que ele nos pede. Se ele nos deu a vocação de a gente lutar para que as pessoas tenham casa, a gente vai lutar para uma pessoa, ou para 100 pessoas, ou para 1000 pessoas, a gente vai estar se colocando à disposição. Fábio, quando essa você foi a diz... intenção, né, desse encontro com o movimento. Quando você disse que a gente não invade, a gente adquire obras, tem muito terreno ainda, por incrível que pareça, terreno público na cidade de São Paulo. Sim. Né? São terrenos públicos e esses, de vez em quando, tem os movimentos que vão lá. Sim. Mas tem terrenos particulares. O que a associação faz... É comprar terrenos particulares. A gente procura proprietários que têm algumas glebas de terra, principalmente na região noroeste, né? Nosso trabalho hoje ele é muito regionalizado. Noroeste é Pirituba, você pega de Brasilândia. Pirituba até Perus, né? Você pega toda aquela parte, onde a gente tinha lá... Em Perus vocês têm um Perus, trabalho nós grande. temos um né? trabalho grande. Né? Perus, nós temos 2 bairros efetivamente que nasceram da experiência da associação. Um é o Sol Nascente, que é um bairro hoje consolidado, com água, com luz, com asfalto. Né? E foi uma luta de 20 anos da associação. Então, a gente tem Perus um é caráter outro educativo. É um bairro Não, grande é um bairro. lá. Perus, Quantos habitantes Perus tem lá é no município, bairro? Hoje nós podemos falar que na região de Perus, em torno de 200 mil habitantes. Na região de Perus. Sim. Então, você tem o Parque Anhanguera e Perus. E ali você tem um bairro Sol Nascente, onde a gente tem ali a grande maioria das áreas, que a gente chama de áreas, essas áreas que a gente comprou, e as famílias hoje moram com dignidade, isso que é importante. Depois vem a luta para o governo do Estado construir uma escola, a prefeitura colocar um posto de saúde. E agora o Fábio nos ajudou em Monte Alto. Ele e o Zerbini, eu procurei eles, porque nós tínhamos um vereador lá que era de oposição, ele queria resolver o problema da habitação, a prefeita não gosta muito de mim lá, e aí ela estava bloqueando as nossas coisas. Nós entramos em contato com o Zerbini e com o Fábio, fomos lá, fizemos uma entrega agora de, quantos foram? 150 lotes para 150 famílias 150 nesse famílias. sistema de cooperativa, que está se espalhando pelo interior, que eu acho que é válido, é uma alternativa, né? Eu perguntei para você sobre compra, porque tem aqui a informação que uma área de 11 milhões de metros quadrados, quanto dá isso, 11 milhões de metros quadrados? Nossa, é muita área. É muita coisa. Santana de Parnaíba, né, que foi invadido, né? Então tem uma discussão lá, a turma do Zé do Ouro, Sim. é o sítio do Barreiro, uma certidão de maio de 1856. Ô, Zé Copé, não perca um segundo de tempo com relação a isso. Isto é uma conversa fiada, monumental. Não, eu quero saber. Esse mesmo grupo já atuou em outras áreas de São Paulo. né? Eles são conhecidos. Eles são conhecidos. Esse pessoal que está reivindicando a propriedade disso, eles são conhecidos. Essa mesma... como é que você falou aí? A episcopal, sei lá o quê. Esse mesmo título, esse mesmo título já apareceu em outros lugares em São Paulo. É a procuração da procuração, aquele negócio. Sítio do Barreiro. Sítio do Barreiro. Turma Mas do Zé do olha, eu Ouro. fui diretor de patrimônio da Coab, no governo Serra. E apresentei um projeto em que seria o seguinte, e isso eu deixo para vocês, ou para o Janazzo também, para pensarem a respeito. Para a gente começar a imaginar a venda somente do uso da propriedade. O que baratearia muito os conjuntos habitacionais, etc. E a propriedade ficaria para as instituições financeiras para que elas pudessem ter lastro para garantir as suas obrigações, empréstimos e assim por diante. Porque a pessoa não quer necessariamente ter a casa própria. Esse conceito é um conceito da época fascista do Brasil. A casa própria. Não tem nada de casa própria. Nós temos que ter a garantia do direito de morar. Isso é que é fundamental. Aí fica mais barato.
Cheguei a apresentar isso para discussão, colocar em pauta, houve algumas discussões, etc, etc, mas aí depois mudou o governo e eu preferi sair da diretoria. Porque também mudou um pouco a diretoria. Lembra que o Serra saiu para ser candidato e assumiu aquele senhor, que eu prefiro não mencionar o nome. Viu, Zé Companheiro? Eu queria só chama fazer Gilberto uma colocação do que o deputado Izar falou. Realmente, a gente está fazendo uma experiência em Monte Alto, né, com 150 famílias, que nasceu dessa experiência da associação. Mas o que acontece aqui, especificamente na capital, né? Nosso movimento tem muita dificuldade, porque a lei que trata dos loteamentos é uma lei que não faz uma diferenciação entre um loteamento de um empreendimento comercial para o HIS, que é a habitação de interesse social. Então, a gente tem conversado muito com o prefeito, já tivemos uma reunião, o deputado Zerbini teve com o prefeito, para sensibilizar e agilizar esses processos de aprovação dos loteamentos de interesse social. E também firmar uma parceria com a prefeitura, para que a prefeitura assuma a responsabilidade também dessa infraestrutura, porque é um custo que a prefeitura não tem, porque o terreno é comprado pelos próprios associados, que vão ser futuros moradores. Mas um processo de aprovação aqui na capital, aqui em São Paulo, ele demora de 3 a 10 anos. Nós tivemos uma última área que demorou 10 anos para ser aprovado. Isso respeitando todos os trâmites legais. Passa por todas as secretarias de planejamento, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né, a própria Secretaria de Habitação, enfim, todo o projeto que a gente apresenta é dentro da legalidade, mas existe realmente, precisa o governo priorizar e fomentar esse trabalho dessas associações. Não é só a nossa que faz esse tipo de trabalho, né? A nossa, eu acho que é a que mais insiste com a prefeitura dessa parceria. No governo do estado a gente conseguiu algumas parcerias, né, principalmente com a CDHU, mas na prefeitura a gente quer que o prefeito também assuma esse compromisso dessa infraestrutura. Esquece. Pensa no próximo Mas essa prefeito. é a nossa luta. Pensa no Doutor, próximo prefeito. A gente precisa estar lutando para responder essa realidade. Né? Esquece esse prefeito, pensa no próximo, pensa no próximo. Mas as esquece. famílias precisam morar. Eu sei, a sua luta é maravilhosa, mas só que o prefeito não está preocupado com isso. Sensibilizar isso. O prefeito está preocupado em aparecer na foto. O prefeito está preocupado em aparecer na foto. Pô. Eu acho linda a sua luta. Quer falar sobre isso, professor? Não, acho que, volto aqui, ó, eu acho que nós não temos uma política habitacional na cidade de São Paulo, nem no estado de São Paulo também. Eu acho que nós temos aí que fazer uma crítica também ao governador Alckmin também, que não acolhe, não há... Eu acho que os movimentos de moradia são importantes, acho que eles cumprem um papel importante, a Associação dos Trabalhadores Sem Terra. Existem outros também fazendo pressão para que haja mais investimento e mais verbas para a implantação da moradia popular, mas nós não podemos nos esquecer que não é só o Haddad, tem o Alckmin também. Não, mas eu queria só fazer, ele comentou aqui de processos que demoram 10 anos para tirar a documentação. Isso que é um absurdo. Hoje, qualquer coisa que você vai fazer na Prefeitura de São Paulo, você fazer a reforma da tua casa, você não precisa ir longe. Você não consegue a aprovação, você vai esperar 10, 12, 13 anos. Isso está tudo errado, tem que acabar. E aquele negócio do Habits, que estava tendo aquela máfia do Habits, que tiraram lá, eu esqueci o nome do cara. Mas o Aref. Aref. Continua a mesma coisa. Hoje, se você não paga, a consultora que não paga, não tira o Habits. Isso é, se o prefeito tiver dúvida, a gente até leva ele e mostra quem são as pessoas. O deputado estadual, agora a Assembleia Legislativa anuncia que libera o estacionamento. Demorou. Mas já existe, isso já era. Mas era no peito. Não, ele, na verdade, os presidentes anteriores tinham fechado, na verdade. Então, ele foi reaberto agora pelo deputado Fernando Capês, numa decisão lá do Colégio de Líderes, da qual faço parte também, e da mesa diretora. Então, eu acho uma conquista importante para São Paulo, que precisa de espaços públicos. É uma cidade sufocada, né? É uma cidade extremamente privatizada, que chegou ao ponto de a administração do ex-prefeito Kassab privatizar todo o entorno ali dos estacionamentos da região com zona azul. Então, a pessoa que vai hoje no Parque do Ibirapuera tem que pagar para estacionar o seu carro. E o que você acha? Então, quer dizer, eu acho que é um suspiro ali, é um respiro. É exatamente isso. O senhor era vereador quando houve a discussão da implantação de zona azul nos lados ali do Ibirapuera. Não, eu era deputado já. Já era deputado, fui contra, fiz um movimento lá contra, acionei o Ministério Público contra. Um absurdo total. A população que vem da periferia não tem condições de pagar. Foi uma medida totalmente autoritária e discriminatória. Posso fazer uma pergunta, vocês que são do ramo aí? E essas pracinhas que arrumaram na frente dos restaurantes?
que agora tem um sofazinho. É um absurdo porque... Que senta, não sei o quê. O restaurante cresceu na área pública, só ele usa. Eles privatizaram, os restaurantes privatizaram o espaço não, mas público. Está autorizado, tá autorizado. Privatizaram. Não é só a calçada, é a rua. E diminuiu o espaço de rua, porque agora tem ciclovia Vi, de um lado e os negócios dos restaurantes do outro e Não, as a ideia é caçambas muito de lixo. boa, eu acho Eu importante. acho a Agora ideia- não eu acho a pode ideia ser boa desde que a comunidade seja privatizado. resolvida. Não é possível. Não, a ideia é boa. Você está querendo que se ouça a comunidade? Mas é muito simples, mas é simples, porque, por exemplo, tem Não, normalmente na frente de um restaurante. É óbvio que a pessoa que vai sentar ali é quem está esperando mesmo no restaurante. Então, por exemplo, perto da minha casa tem uma, em frente a um restaurante italiano. E ali só fica cheio quando o restaurante está cheio. Essa que é a verdade. E quais os critérios para escolher os Isso, restaurantes? exatamente, é isso que eu não queria sei, saber. porque tem é uns isso que são eu queria beneficiados, outros não. Não é só a zona azul que tirou o privilegiado. carro, isso também. Fábio, qual a sua avaliação sobre o direito de propriedade? Pergunta Robson Gomes da Lapa. Pergunta bastante complexa, mas a minha avaliação na questão do direito de propriedade, existe o Estatuto das Cidades, que já prevê, principalmente, o fim social da moradia. Então, quando a gente fala em propriedade, precisa-se efetivamente entender qual é o objetivo daquilo que a pessoa vem buscar. O nosso trabalho é voltado à moradia popular, às pessoas de baixa renda, para ter acesso a essa moradia de forma digna, através do próprio esforço do seu trabalho. A gente acredita muito que as pessoas precisam ser autônomas, precisam ser protagonistas da própria história. Não precisa só ficar dependendo do governo. Por isso que a associação ela vive até hoje dessa forma. E vocês compram porque o terreno, a gente compra o terreno. E comprando o terreno, a gente vai buscar as parcerias com os órgãos públicos, tanto com a prefeitura como o Estado. Então, a propriedade é importante. Mas no momento que quando faz legalmente, entende. né? Esse é o grande problema, Zé Copé, porque no momento que você compra a propriedade, este olhar, quando é legal, as pessoas não entendem. Não entendem. Então, acho que sempre tem algum esquema por trás, mas não. É a necessidade das pessoas. Né? Negocia com o proprietário. Negocia com o proprietário, tem proprietários que se sensibilizam, a gente dá uma entrada, fala ao proprietário que as pessoas não têm o dinheiro à vista, parcela em 10 vezes, sabe? E aí, graças a Deus, ainda existem pessoas que são sensíveis a isso. E graças a Deus que a gente consegue mostrar para as pessoas que ainda é possível organizar as pessoas, colocar num sábado, nós tivemos reunião sábado, foram mais de 1.500 pessoas que chegaram pela primeira vez na associação, com o sonho dessa moradia. E, muitas vezes, as pessoas não conhecem do trabalho da associação, porque o nosso papel não é fazer propaganda. Os próprios moradores são as pessoas que convidam os amigos a viver essa experiência com a gente. E não é uma experiência de um dia, é uma experiência da vida toda. Porque a gente consegue comprar o terreno, precisa esperar aprovar. Então, a pergunta você responde quando você diz o seguinte: a nossa associação compra o terreno. Então, é a resposta. Janazzi, por que será que é tão difícil a Assembleia Legislativa Paulista abrir alguma CPI para investigar o governo Alckmin? Me pergunta Sérgio Mendes. Essa pergunta é feita invariavelmente aqui no programa, mas nunca tive a oportunidade de transferir a um deputado estadual. É feito quando tem vereador, quando tem deputado federal, mas no teu caso, responda, por favor. Eu vou explicar, e é simples de se entender. A Assembleia Legislativa é constituída por 94 deputados, sendo que só 18 deputados são de oposição, os outros são todos da situação, são todos da base do governo. Então, na Assembleia Legislativa não passa nenhuma investigação, nenhuma CPI, nenhum requerimento de convocação numa comissão permanente que comprometa, que investigue o governo Alckmin. Eu digo que a Assembleia Legislativa nada mais é hoje do que uma extensão, um puxadinho, um departamento do Palácio dos Bandeirantes. Ela é um braço ali, então ela é altamente controlada. Então, por isso que nós não temos nenhuma CPI importante investigando mesmo casos de corrupção do governo. Nós não conseguimos instalar a CPI da Sabesp, no auge da crise do abastecimento de água. Nós não conseguimos ainda instalar a CPI do trem-salão do PSDB, do cartel da Alstom, da Siemens, né, envolvendo a CPTM e o metrô, e tantas outras investigações que deveriam ter sido feitas pela Assembleia Legislativa. Mas é isso. A base, o governador controla... Esse trem-salão não está na Justiça? Está na Justiça, mas a Assembleia Legislativa tem que investigar também. O Legislativo não só legisla, não só representa a população, ele fiscaliza também, é importante fiscalizar. É uma das prerrogativas da oposição. Exatamente. E não, de todo essa base foi construída como? Com a distribuição de cargos. Não foi construída com os lindos olhos azuis do governador Alckmin, ou pela
pela história dele, Então, pela qual é a ideologia. diferença entre a você distribuição entregar de dinheiro cargo. para o deputado e entregar o cargo, que gera dinheiro? Exatamente. Então, ela é construída essa base através da distribuição Não será de um cargos. mensalão diferente? Deputado Ricardo Izar, o Marcelo Santos pergunta a sua opinião. Qual será o futuro do PSD, que é o teu partido? Não, Ele fala sobre coligação, se vai haver fusão. Não coligação, fusão. Na verdade, o PSD é um partido novo, foi criado há 2 anos atrás. Ele serviu como um escape de vários deputados que vieram de vários partidos. Eu, por exemplo, vim do PV. A gente teve uns atritos lá, na época, a ala da Marina com a ala do Pena. Nós saímos e fomos para o PSD. Eu acho que agora ele já assentou. Quem veio e queria sair, já saiu e assentou. É uma bancada heterogênea. A gente tem que nem tem a bancada ruralista, os ambientalistas. A gente discute muito lá dentro da bancada. É um partido gostoso, fácil de trabalhar. Agora, passou pela primeira eleição fazendo coligação. A gente tinha que fazer para manter uma bancada. Hoje já se consolidou. É a 4ª maior bancada. Mas está na base do governo, não está? Está na base do governo. O patrão não é ministro? É ministro. O patrão é ministro. O duro é a gente ter que votar na base do governo. Isso é que eu queria entender. Isso é que eu queria entender. Mas existe. Mas você sabe que a bancada fica muito liberada. A gente tem votado muita coisa contra o governo. A pergunta é recorrente também. Existe a possibilidade de uma fusão? Porque vários partidos querem... Existe. Está sendo criado um novo partido, que é o Partido Liberal, PL, e deve servir para ser feita uma fusão. Partido. Novo velho, Mas deve fazer uma fusão desse partido. Sim. Agora, a meta é que na próxima eleição estadual e federal a gente lance candidato próprio. Isso é a meta que a gente tem discutido aí nas reuniões que a gente faz da executiva, para que usou-se a coligação na primeira eleição para fortalecer a bancada, mas a gente deve lançar candidato para governador e presidente da República. Joliet, segundo o Supremo, o biografado e seus herdeiros não vão receber nada por sua biografia. Por outro lado, o biógrafo e seus herdeiros serão beneficiários dos ganhos advindos dela. E a biografia, o biografado não ganha nada. O que o senhor acha que o Supremo deu uma péssima, qualifica como péssima sentença? Pergunta o Jaime do Jardim Bom Filhote. Grande Jaime, sempre você me dá a oportunidade de dar uma boa explicação aqui. Olha aqui, o que foi garantido foi o direito absoluto inerente à liberdade de expressão. É, evidentemente, garantido ao biografado tomar as medidas judiciais necessárias se for atingido na sua honra. A biografia é parte da história. Ela não depende só dos interesses de herdeiros. Isso aí não faz qualquer sentido. Então, na verdade, que o Supremo não foi uma votação assim de ladinho, não. Foi unânime. O que está em jogo é o direito à liberdade de expressão, a liberdade é mais importante, talvez, na democracia, muito importante. Então, eu não vejo problema nenhum. Os herdeiros não têm direito nenhum, a não ser que queiram dar a sua contribuição à pessoa que vai fazer a biografia. Por exemplo, meu avô foi da Academia Paulista de Letras. Fui procurado por uma pessoa que queria fazer a biografia do meu avô. Eu falei, perfeitamente. O senhor me cede materiais? Cedo tudo que o senhor quiser, tudo mais etc. E o senhor autoriza? Eu falei, não preciso autorizar. Então pode fazer a biografia que o senhor quiser. Agora, só lembra o senhor para ficar na linha, né? Não vai contar aquele pedaço do meu avô, que ele não pode contar, que ele saiu aqui, saiu na esquina, tal, aquele negócio. Janásio, uma última pergunta, só é importante destacar que é preciso também ficar um coordenador na sala de aula para orientar as crianças com necessidades especiais que precisam tomar medicamento. É o Carlos Silveira Prado, da Avenida Sabará. Exatamente. Nosso projeto já prevê isso, o professor auxiliar, entendeu? Sim. E hoje nós estamos pressionando também a Prefeitura e o Estado para que independentemente dessas salas, nós tenhamos também uma ação generalizada do poder público nesse sentido. Nós temos que levar essa ideia para as outras redes de ensino, para os municípios, para os outros estados também. Janásio, é muito bom tê-lo aqui no Gente que Fala. Espero que possamos recebê-lo outras vezes. Muito obrigado, eu que agradeço. Joliet? É um prazer muito grande estar com você, com seus ouvintes, seus telespectadores e principalmente com essa bancada magnífica aqui. Fábio Riva. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Deputado Federal Ricardo Izar, bom revê-lo. Obrigado pela oportunidade e um abraço para todos.
Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fantan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.